Olha, para a gente continuar um pouco falando, né, sobre essa questão da Covid, tem aumentado muito o número de casos, é uma preocupação, né, claro, de saúde pública, mas também tem o problema que as pessoas estão confundindo um pouco essa questão da influenza e também da Covid-19. Quer dizer, qual é a diferença entre os dois, a questão da vacina também para a influenza, para a Covid, como a gente pode diferenciar tudo isso? E saber também, como uma especialista no assunto, sobre esses casos, né? Se a gente vai ter aí uma diminuição ou não, como é que ela percebe isso? A gente vai conversar agora com a infectologista Regina Valim, que é da gerência, né, de IST e HIV e doenças infecciosas crônicas da Diretoria de Vigilância Epidemiológica aqui do nosso estado. Muito obrigado, Regina, mais uma vez pela sua participação aqui, né, no nosso SC no Ar. Primeira coisa que eu queria já perguntar para você é justamente essa diferença. Muita gente confunde, né, sintomas principalmente da influenza e da Covid. Dá para você separar para a gente entender quando começam os sintomas da influenza, quando é uma gripe mesmo, ou quando é Covid? Dá para a gente separar isso? Na verdade, é difícil a gente separar, né, em termos Uhum. de sintomatologia, porque as duas infecções, elas são responsáveis por quadros respiratórios. Então, elas são muito parecidas realmente. Uhum. O que a gente pode talvez ressaltar é que geralmente o quadro de influenza é um pouco mais abrupto, um pouco mais agudo. Então, a Uhum. pessoa ela está bem e em horas ela começa a ter febre, dor no corpo, pode ter dor nas juntas também e o quadro respiratório. Então, tem essa questão da influenza ser um pouco mais aguda, Uhum. mas não é padrão. E também a gente não pode esquecer que foi até uma sintomatologia que chamou muito atenção para a gente no início da pandemia da Covid-19, que foi a perda do paladar e a perda do olfato, que é Uhum. o mais frequente ser observado na Covid. Mas em Entendi. termos de dor de garganta, dor no corpo, congestão nasal, coriza, as duas podem fazer essa mesma sintomatologia, com essas pequenas ressalvas que pode fazer um pouco diferencial. Mas para saber realmente se é Covid-19 ou influenza, só mesmo fazendo o teste, O só mesmo teste, né? fazendo o exame. Mas quer dizer que o coronavírus ele é mais sorrateiro, né? Ele chega, dá apenas lá um início, uma dor de garganta ou às vezes uma dor no corpo e a gripe mesmo, a influenza, ela já derruba na hora. É mais ou menos isso. Isso, mais ou menos Entendi. isso. Maravilha. Agora, outra dúvida também é a questão de vacinação. Porque, por exemplo, para quem está com Covid, ou, aliás, né, para quem, claro, quer tomar o seu ciclo todo de vacinas da Covid, né, com a terceira dose de reforço e tudo mais, tem também algumas pessoas que dizem assim, mas será que eu, me vacinando para a Covid, eu já estou me protegendo da influenza também? Acontece isso? Sim, sim, há essa dúvida realmente, mas não ocorre, né? Não tem uma proteção cruzada entre a Hum. vacinação para a Covid e para a proteção para a influenza. As vacinas elas têm que ser específicas. Então, eu tenho que tomar a vacina da influenza para me proteger da influenza e a vacina da Covid para me proteger da Covid. O que talvez valha a pena a gente já chamar a atenção é que agora, nesse momento, a gente está tendo circulação do H3N2, que já existe até essa cepa na vacina, mas só que esse ano houve uma mutação desse vírus, né, que é uma influenza A H3N2. Então, essa mutação, ela escapou da vacina. Então, Uhum. agora, para o ano de 2022, a gente vai ter a chegada da nova vacina da influenza, já contendo essa variante, essa mutação do H3N2 que está circulando no momento. Né? Uhum. Infelizmente, a vacina que a gente fez no ano passado, ela não conseguiu dar uma proteção muito boa para essa mutação, né? Essa variante que está circulando. Mas agora, em 2022, a gente vai ter realmente a vacina com essa mutação e com isso a gente vai conseguir controlar melhor também os casos do H3N2 que está circulando no momento. Que coisa. Então a gente tem que se preocupar com as novas variantes, tanto do influenza quanto da Covid-19, né?
Esse é o Sim, problema, a gente é uma mistura de sim. siglas aí que é complicado. Agora, por exemplo, essa Omicron, dizem, né, vários especialistas, dizem, você como infectologista pode nos esclarecer melhor, essa Omicron, dizem que a gente está chegando aí no fim da pandemia, porque, por exemplo, como ela é mais branda no caso, né, ela pode ter mais infestação, se espalhar mais, mas os sintomas são menores. Isso indica que a gente está se encaminhando realmente para o fim da pandemia? Há uma esperança realmente de que a gente vá caminhando para o fim da pandemia, né? Até porque, de um modo geral, mundialmente, a gente está conseguindo ter uma cobertura vacinal mais eficiente. É claro que para a gente alcançar isso, vamos ter que cada vez melhorar mais a nossa cobertura vacinal, porque essas brechas que ocorrem em coberturas da vacina, são brechas que dão a chance para o vírus fazer suas mutações e fazer os escapes, e que com isso a gente comece a ter outras variantes circulantes com um impacto como a gente teve com a Ômicron. Porque o que acontece com a Ômicron? A Ômicron ela tem uma alta capacidade de infecção, né? Então, e com isso ela se espalhou muito rápido, como a gente está vendo até aqui no Brasil. A gente tem uma taxa de infecção altíssima, né? Mas o que foi o ponto positivo nisso aí? Provavelmente a gente tem a própria característica da cepa, né? De repente ela tem uma alta contagiosidade, mas uma morbidade, uma letalidade um pouco menor do que a gente viu com as outras, né? A gente tem uma população com uma cobertura vacinal boa, então tudo isso impactou provavelmente em termos uma queda de óbito, né, em número de óbitos realmente que a gente está se deparando com esse momento da pandemia, né? E isso é bom de um modo geral, Sim. né? E que nos faz pensar que realmente vamos caminhar para o fim da pandemia nos próximos meses, né? Ou até em um ano ou um pouquinho mais. Claro. Doutora Regina, tem algumas informações que estão circulando já nas redes sociais também, de que fevereiro pode haver aí um pico também de infecção em algumas pessoas, principalmente por causa, não se sabe ainda a questão do carnaval, porque várias cidades estão cancelando, outras não, etc. A gente não sabe como é que vai ficar isso ainda. Mas existe esse pico também que pode acontecer no mês de fevereiro, ou é um mito também? Não, pode até acontecer, porque a Hum, gente ainda está numa elevação de número de casos, né? certo. E já entramos em fevereiro. Então, realmente, a gente pode realmente atingir o nosso pico de casos agora em fevereiro. É claro que, assim, com essas medidas sanitárias que alguns lugares estão determinando, isso tudo visa o quê? Visa que se tenha uma menor aglomeração de pessoas, e a gente sabe que realmente a aglomeração ela é um fator ideal para a circulação do vírus, né? Porque não tendo distanciamento, eu tenho um vírus que tem uma contagiosidade alta, é um vírus de transmissão respiratória, é um vírus que, se eu determino a aglomeração e se eu coloco pessoas, principalmente em espaços mais confinados, é o meio ideal de circulação do vírus, né? Essa é a característica de vírus respiratório. Claro. Então, se eu evito realmente de forma sanitária essa chance de aglomeração, aí sim eu posso ter também um controle melhor desse crescimento, né, grande que a gente está tendo ainda de contagiosidade. Então, um grande recado para as pessoas que estão em casa, para ninguém se aglomerar aí no mês de fevereiro, principalmente essa questão do carnaval, que o pessoal está doido para pular um carnaval, mas vamos segurar um pouquinho, né? Acho que não custa Sim, nada, né? Eu acho que não tem clima ainda para isso, né? eu acho que realmente o carnaval não vai acabar, né? Então Exato. eu acho a gente está só adiando É, realmente por é, uma questão sanitária, né? Por uma questão de preservação de saúde e vida das pessoas, né? A gente verdade. tem sempre que pensar no coletivo, né? É verdade. Regina Valim, muito obrigado, hein, pela sua participação.